Maravilha, como você está? Espero que esteja tudo ótimo com você. Hoje a gente vai precisar falar um pouquinho de algo que ficou inusitado, engraçado, porém é um tema muito sério. Sim, o Homem-Aranha, ou aquele homem, aquele manifestante ali, que apoia a direita, apoia o Bolsonaro, e todos temos o direito de apoiar aquele que a gente acredita que vai entregar um melhor resultado pra gente. Porém, a gente percebe que já chegou no extremo. Então hoje a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso. E você vai ver aí também o vídeo, como que aconteceu. Mas isso também se torna algo sério. É algo que ficou inusitado, é engraçado, mas também é algo muito, muito sério. Porque aquilo ali nada mais é do que uma demonstração extrema da divisão. E quando nós remetemos a qualquer situação de domínio, qualquer situação de manipulação em massa, nós vamos sempre ter uma das técnicas mais importantes, uma das técnicas mais fortes, que é dividir ou separar para conquistar. Então são técnicas aí que vêm desde a época de Roma. Então são técnicas que todos aqueles líderes, todos aqueles seres que querem, aquelas pessoas que querem manipular a massa, eles vão utilizar. E a gente percebe isso em todas as áreas. A área do conhecimento, por exemplo. Nós, hoje, se queremos ter um conhecimento um pouco mais holístico, ou seja, um pouco mais completo sobre o ser humano, nós vamos ter que buscar em várias caixinhas. Por quê? Aquele conhecimento sobre o ser humano, ele foi dividido. Então, hoje em dia, se você quer entender sobre a mente, se você quer entender sobre o corpo, se você quer entender sobre energia, e nós somos tudo isso, sentimento, emoção, físico, ou seja, o nosso corpo, o material, a energia. Antigamente precisava, quando falasse de energia, precisávamos ir para a área da religião. Mas com a ciência, a mecânica quântica, hoje em dia nós já sabemos que tudo é energia. E é por isso que não tem nenhum fio aqui ligado no meu celular e você está recebendo essas informações. Através da onde? Do campo eletromagnético, que energia tem intrínseca esse campo eletromagnético. Então você está recebendo aí, seja onde você está, sem fio nenhum, não precisa ter fio nenhum conectado, mas esses pulsos elétricos, eles estão indo através das ondas eletromagnéticas. E isso é devido a esse conhecimento de que tudo é energia. Mas o assunto em si, hoje não é esse. O assunto em si é um pouco até mesmo mais sério, que é de onde vem essa divisão, e o porquê e onde ela pode levar. Ela pode levar a muita morte, como já levou. Até mesmo desse rapaz, já que nós estamos falando desse vídeo aí que viralizou, que virou algo aí engraçado. Então, esse rapaz, esse homem aí, você vê uma pessoa saudável que está ali lutando pelos direitos dele de expressão, de apoiar o líder dele. Porém, começaram no país aí alguns movimentos. A gente vê que, a princípio, a maioria deles estão organizados, são pessoas ali mais civilizadas, estão deixando uma faixa passar, estão deixando o carro pequeno passar, os remédios passarem. Ou seja, então está bem organizada, a polícia está ali também, fiscalizando, é claro, fazendo o trabalho dela muito bem. Então, é um direito de todos nós, a gente ali manifestar a nossa ideia desde que não aconteça um crime. E um crime contra outra pessoa e, é claro, contra a gente também. Então, o que poderia acontecer com esse homem, com esse rapaz, devido ao quê? A uma situação política, a um governante geral que ganhou, um presidente que ganhou uma eleição. Eu falei e falo aí em outros vídeos que a sua transformação ela não é dependente diretamente do seu prefeito, do seu governador ou do seu presidente, muito menos do seu presidente. E que aqui não vai se transformar numa Venezuela da noite para o dia, isso não vai acontecer, devido a N fatores, aqui ter leis, ter polícia, ter militares, ter pessoas, empresários, ter pessoas trabalhadoras, pessoas boas, aqui ter uma Constituição Federal muito forte, aqui ter a situação toda penal, o direito penal, toda a questão criminalística muito bem organizada, então recursos naturais extremos. Então aqui não vai transformar. A probabilidade que aconteça, talvez em dezenas de gerações para frente, e mesmo assim pode ser que não aconteça nunca. Então você não precisa se desesperar. Então você não precisa fazer questões extremas se a direita ou a esquerda ganhou. O que você precisa realmente é fazer uma transformação interna, como eu também já falei, e você que vai transformar a sua vida. Porque o país ele não vai chegar ao nível de Cuba, Venezuela, mas ele também não vai chegar ao nível dos países de primeiro mundo. A probabilidade também é pequena. Então você precisa fazer a sua transformação.
Porque nós estamos num país que temos sim oportunidades, né? Mas se a gente ficar acomodado, trabalhando ali só em um emprego, o resto da vida, a gente pode ser que a gente consiga sobreviver, mas dificilmente a gente conseguir enriquecer, prosperar, ter conforto. Então a gente precisa buscar, né, a nossa transformação, como eu já citei aí. E se você está no lugar onde tem seu emprego, o sistema básico ali, né, educação, luz, água e principalmente internet, você tem acesso a todo o conhecimento para você transformar, começar a sua transformação interna e transformar a sua vida. Mas falando dessa questão de divisão, né, não entre nisso. Por quê? Quando divide, né, quando separa, enfraquece e aí consegue conquistar. Então a gente pode remeter aí a todos os livros aí famosos ou os grandes generais de guerra. Eles sempre colocavam primeiro essa tática, que é primeiro dividir, depois conquistar. Porque quando divide, enfraquece e o próprio inimigo, vamos dizer assim, né, se você está guerreando com outro país, eles mesmos já começam a se destruir. Eles mesmos começam a desfocar lá de cima e começam a destruir, se destruir. Eles começam a desfocar o quê? Do inimigo, entre aspas, né? Eles começam a desfocar da corrupção, começam a desfocar dos problemas que estão acontecendo nas leis, as leis que estão sendo criadas, eles começam a desfocar dos planos de cargo, né, os planos de governo, eles começam a desfocar disso, eles começam o quê? A não ter mais tempo para cobrar os políticos, porque são eles que trabalham para nós. O imposto que nós pagamos aí, gigantesco, é que paga o salário deles, é que paga o salário, né, dos policiais. Então eles trabalham para o governo, eles trabalham para o país, e é nós que sustentamos, que pagamos o salário deles. E quando nós estamos separados, divididos, batendo de frente, nós não temos consciência, nós não temos tempo, atenção para se unir e ir contra eles. Então é por isso que é sempre muito vantajoso para qualquer líder dividir a população. Não importa em qual situação, seja numa situação de guerra entre países, seja numa situação de exploração, né, da classe política que está acima. É claro que não tem só exploradores, mas infelizmente, né, tem muitos ali, né, devido à corrupção, devido à própria cultura nossa, do nosso país também. Então nós não vamos nos colocar aí numa situação de vítima, porque isso infelizmente é uma questão cultural. Então, o que nós não devemos fazer? É fazer essa divisão, se dividir, né, como gays, lésbicas, homossexuais, heterossexuais, homem, mulher, né, professores, polícia, né, nós não devemos de jeito nenhum, né, as pessoas que moram em favela, as pessoas que moram no asfalto, né, as pessoas que estão em bairro rico, né, policial contra negro, afrodescendente, né? Então todas essas divisões que vão tendo é para criar atrito aqui embaixo, né, aqui embaixo entre aspas, né, aqui na massa. Quando tem esse atrito, fica muito fácil de controlar, muito fácil de manipular. E olha ao nível extremo que essa manipulação pode acontecer, né? Houve ali uma eleição, né? Está sendo investigado, não sabe se teve ali corrupção, né? Se teve ali alguma fraude ou não. Mas agora, uma pessoa se colocar, né, numa condição de perder a própria vida, né? E a família dessa pessoa, e a família do motorista do caminhão, né? A pessoa se colocar nessa situação, né, devido a uma opinião que ela está contra, ou seja, olha o poder que tem essa divisão. Então sempre quando acontece essa divisão, se você pensa, né, eu sou mais escurinho, eu sou negro, eu sou afrodescendente, né, a minha mãe, descendente aí de português com índio, branca, do olho verde, azulado, meu pai negro mesmo, afrodescendente mesmo, não é aqueles negro marrom não, é aqueles negro mesmo. Ou seja, então se eu começo a me ver como melhor ou pior do que uma pessoa que tem um cabelo loiro ou uma pessoa que é totalmente negra, né, então eu já comecei essa divisão. Se eu começo a ver alguém que tem um carro melhor do que eu e eu me sinto inferior, se eu vejo alguém que tem um carro pior do que o meu e eu me sinto superior àquela pessoa, então eu já começo essa divisão. Então, quando tem-se essa divisão e ela é tão incentivada na população, é porque é muito mais fácil explorar, é muito mais fácil enquanto as pessoas estão ali lutando contra elas mesmas, é muito mais fácil de manipular e explorar. Então saia disso, escape disso, sempre que você se vê, né, que você se sente ali dividido em alguma situação, entenda que aquilo ali é uma manipulação do seu ego e uma manipulação do sistema em geral, né, seja aí a mídia,
seja os liderantes, os líderes, seja as pessoas que querem manipular, sejam consciente ou inconscientemente, acabam colocando essa situação de você se tornar aquela mulher empoderada, mas não o empoderamento feminino, por exemplo, é ir contra o homem, é brigar com o homem, né? É ir contra as ideias do homem. Não, o empoderamento feminino deve ser realmente por direitos iguais, né? Não direitos em todas as questões, né? Por exemplo, né, eu tenho que pagar conta, eu tenho que carregar peso. A gente sabe que não é essa busca, mas vamos dizer assim, o empoderamento feminino deve ser buscar o valor da mulher. Aí sim, o valor da mulher. E o valor da mulher, um dos maiores valores da mulher, é sim, é ser uma boa mãe, uma boa esposa. Da mesma forma que um dos maiores valores que um homem pode ter nessa terra é ele ser um bom marido, é ele ser um bom pai. Não há mais nada que ele vai deixar aqui nessa terra de mais valioso do que ele ter sido um bom marido e um bom pai, porque isso aí vai perdurar por gerações, gerações de gerações, quando tem-se ali, né, um filho bem criado, né, quando tem ali uma família estruturada, todas as pessoas ao redor percebem isso, todas as pessoas ao redor são influenciadas por isso. Então o empoderamento feminino deve ser buscar o quê? Esse valor da mulher. E é claro que ela está, né, estudando, né, vocês estão aí estudando, estão aí crescendo, então vocês têm sim que lutar pelo direito ali de salários iguais se vocês fazem, né, a mesma coisa. Então isso daí é uma situação. Agora, ir contra o homem é outra coisa. Agora, ir também contra o machismo, aí sim, né, contra o machismo, a visão preconceituosa de alguns homens. De alguns homens. Né? A maioria dos homens, a maioria das mulheres, elas realmente querem ser mulheres e homens de valor para ter família, felicidade, alegria. Então isso que inculcaram na mente da maioria das pessoas, que todos os homens são machistas, todas as mulheres são interesseiras, isso daí já é para criar o quê? Essa velha divisão, que vem desde lá de antes de Roma. E é por isso que eles conquistam tanto, e é por isso que as pessoas aqui embaixo ficam batendo de frente. Porque quando há esses atritos, se divide, né, o povo fica fraco, é muito fácil de vir manipular, é muito fácil de vir, né, e explorar. Então, dito isso, desculpa, então dito isso, cuide de você, né, cuide da sua transformação, porque sim, te programaram errado. Reprograme a sua mente.